A Associação Comercial e Industrial de Campinas lança cursos sobre competitividade com inteligência artificial para empresários e empreendedores. Após 10 meses como secretário municipal de habitação, o vereador Luiz Cirilo reassume cadeira na Câmara de Campinas. Mais transparência e melhores condições de trabalho. Medidas para motoristas e entregadores por aplicativo ganham apoio da Câmara de Campinas. No Na Ponta do Lápis de hoje você vai conferir as principais dicas e vai conhecer o que é o seguro de doenças graves. Olá, muito boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, 6 de abril de 2026. Começa agora o Câmara Notícia desta segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui na TV Câmara. E você pode participar com a gente, viu? Mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 978293776, ou é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Participe com a gente, nos faça companhia no Câmara Notícia desta segunda-feira. E a gente começa com as notícias da metrópole, nessa volta de feriado prolongado. Durante o mês de abril, a ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas, realiza o curso IA para empresários e empreendedores. A capacitação aborda o uso prático da inteligência artificial nos negócios. A transformação digital deixou de ser uma promessa para se tornar realidade e se consolidar como uma infraestrutura estratégica e prática em diversos setores. Pensando nisso, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, promove o curso de IA para empresários e empreendedores. O curso de inteligência artificial, ele traz desde o domínio de ferramentas básicas até workspaces e noções de agentes aonde você pode desenvolver aplicações, né, e se desenvolver ao longo do seu trabalho. A gente está focando muito na formação básica das pessoas de entender os conceitos de inteligência artificial para que elas tenham um domínio de manusear qualquer tipo de agente de inteligência. A gente vê que hoje em dia tem muita variação, né, muita variedade de ferramentas hoje, e como há nas aplicações, nos aplicativos, uma determinada ferramenta para uma determinada tarefa, existe também na inteligência artificial. O que muda é que isso é muito mais dinâmico, muito mais rápido, né, e com isso as pessoas precisam se adaptar de uma forma muito mais acelerada, né? Então, assim, é exponencial o crescimento hoje da inteligência artificial. A proposta é apresentar de forma prática e acessível como os empresários e gestores podem utilizar a inteligência artificial para automatizar tarefas, otimizar processos e ampliar resultados, mesmo sem conhecimento técnico em programação. O curso é dividido em 3 pilares e apresenta aplicações práticas para o dia a dia dos negócios. 3 pilares básicos, que são os conceitos básicos das ferramentas individuais, que a gente chama de standalone, né, que é o ChatGPT, Humanos, Gemini, Perplexity, Cloud, entre outros. A gente faz toda a inserção dos alunos dentro do contexto de cada ferramenta, mostrando que cada ferramenta é melhor em cada aplicação. E depois nós entramos nos workspaces, onde são ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de tarefas realmente mais robustas, como uma produção de uma estratégia ou de uma apresentação, de planilhas mais complexas. E chegamos até na parte de agentes, onde nós explicamos o que é um agente de inteligência artificial e como ele se desenvolve. Essa bagagem que essas pessoas vão levar daqui, vão fazer com que elas se tornem muito mais produtivas, muito mais eficientes no seu trabalho, extraindo tudo de melhor da tecnologia. Para a coordenadora de eventos da ASIC, o tema ganha cada vez mais relevância no ambiente empresarial e é um diferencial estratégico para o setor produtivo.
A associação está voltada muito para a parte de inovação agora, então a gente está buscando sempre coisas que fazem mais o dia a dia, uma coisa mais mão na massa para os empresários, e esse curso ele tem um diferencial que ele é modulado. Então antes a gente tinha alguns cursos de curta duração, que eles tinham um impacto de 2, 3 horas num dia só. Esse curso ele vai ter mais dias de duração e ele vai trabalhar hoje a parte técnica, e nas próximas edições ele vai trabalhar a parte de prompt, qual ferramenta de inteligência artificial utilizar para qual demanda do seu trabalho, e isso visa impulsionar e ajudar os empresários e a sua equipe a ganhar tempo, a ganhar agilidade. Então a gente vem buscando isso. E olha, esses cursos acontecem todas as quintas-feiras deste mês de abril na sede da ASIC, que fica na rua José Paulino, 1111, no centro aqui de Campinas. E olha, atenção também você motorista, viu? A partir de hoje, segunda-feira, começa a fiscalização por câmeras na região da Torre do Castelo, aqui em Campinas. Essa medida foi adotada após o registro de 25 acidentes entre 2023 e este ano, 7 deles com vítimas. 2 câmeras com visão 360 graus foram instaladas na Praça 23 de Outubro, próximo às avenidas Andrade Neves e João Herbolato. Esses equipamentos são operados por agentes da INDEC, que fazem o flagrante e registram também a infração remotamente. Durante os testes, já foram identificados casos de carros estacionados sobre as calçadas. E aí, em algumas situações, os pedestres tiveram que desviar para a rua, aumentando o risco de atropelamento. Entre as infrações mais comuns estão trafegar sobre a calçada, estacionar em local proibido e fazer conversões irregulares. As multas podem chegar a R$ 880. Segundo a INDEC, a ideia é reduzir comportamentos de risco, aumentar a segurança no trânsito também. Campinas já tem 15 pontos com fiscalização por câmeras e só nos 3 primeiros meses deste ano foram quase 6.500 infrações registradas. E vamos agora às notícias do Legislativo. Hoje tem mudança, viu? Aqui na composição da Câmara de Campinas. Hoje o vereador Luiz Cirilo retomando a cadeira como parlamentar após a saída do Mineiro do Espetinho. Após 10 meses como secretário municipal de habitação, o vereador Luiz Cirilo deixou o cargo e reassume a cadeira na Câmara Municipal de Campinas. O parlamentar, após assinar o livro de posse, disse que aprovou o tempo que ficou no Poder Executivo. É algo indescritível, né? Eu fiquei durante 18 anos ininterruptamente na Câmara Municipal e em um determinado momento o meu partido, o Partido Podemos, direcionou para que fosse eu ocupar um cargo na administração municipal, mais precisamente na Secretaria de Habitação. E chegando lá é um universo totalmente diferente daquilo que eu trabalhava, daquilo que eu sempre fazia. Mas eu acho que desafios foi feito para o ser humano procurar atender e, se possível, superar. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, agradeceu o trabalho realizado pelo vereador Mineiro do Espetinho durante este período e celebrou a pluralidade de ideias com o retorno de Cirilo. Essa é uma característica da Câmara, né? O vereador Mineiro do Espetinho tem o seu jeito, a sua característica, seu estilo de exercer o mandato. Acho que cumpriu com honradez essa missão, né? Conquistou amigos, respeito entre os vereadores e deixou uma marca. O retorno do Luiz Cirilo, do vereador Cirilo, né, devolve à Câmara um vereador experiente, que tem uma formação jurídica bastante consistente, alegre, descontraído, também tem seu jeito de exercer o mandato, né? Então, ele retorna, certamente volta a exercer o mandato, qualifica a Câmara nos debates, né? Luiz Cirilo elogiou a condução dos trabalhos realizados pelo presidente Rossini e que essa postura facilita para os desafios que virão. Eu sou uma pessoa aqui dentro da Câmara de grupo, lá você trabalha no grupo da sua secretaria, aqui você trabalha no coletivo. A Câmara Municipal de Campinas é uma das maiores câmaras do estado de São Paulo. Hoje nós estamos comandados por um brilhante vereador, experiente vereador, que é o vereador Luiz Carlos Rossini, e quando o presidente é bom, ele facilita o trabalho de todos os vereadores, e isso eu não posso deixar de destacar. Mas os desafios vão aparecendo, e aí com inteligência, sabedoria, e principalmente Deus iluminando, nós vamos transpondo os obstáculos.
E hoje é dia de sessão aqui na Câmara Municipal de Campinas. Os vereadores votam hoje 2 projetos de lei durante a 18ª reunião ordinária deste ano. Um deles trata da automatização dos procedimentos de corte e religação do fornecimento de água. A proposta prevê estudos para a implantação de tecnologias como medidores inteligentes e sistemas automatizados com garantia dos direitos do consumidor. Um outro projeto cria uma plataforma digital para a adoção de cães e gatos nos canais oficiais da Prefeitura, com o objetivo de incentivar a adoção responsável e dar mais visibilidade a animais resgatados. Lembrando que a sessão acontece a partir das 6 da tarde no plenário aqui da Câmara Municipal. E, claro, você pode acompanhar tudo ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também pela nossa transmissão no YouTube. E a Câmara Municipal abriu recentemente um espaço para discutir um tema que impacta a rotina de milhares de trabalhadores, que é a escala 6x1. O debate reuniu vereadores e especialistas para analisar os efeitos desse modelo de jornada na saúde física e também mental. Por iniciativa da vereadora Fernanda Souto, a Câmara Municipal de Campinas realizou um debate sobre os impactos do fim da escala 6x1 para o trabalhador. A discussão aconteceu durante a primeira parte da 17ª reunião ordinária, com o objetivo de analisar os impactos desse modelo na saúde física e mental, além do bem-estar dos trabalhadores. E a gente sabe que o processo de saúde, o processo de adoecimento, ele é determinado socialmente, né? A gente vive e a gente adoece conforme as nossas condições de vida. Se a gente vive com condições de moradia digna, se a gente tem acesso a saneamento básico, se a gente tem acesso a serviços de saúde de qualidade, a educação de qualidade, transporte público seguro de qualidade, tudo isso tem impacto sobre as nossas condições de vida e vão determinar se a gente vai ter mais ou menos problemas de saúde. E dentro dessa discussão tem uma questão central na nossa vida, que é a questão do trabalho, né? 95% dos trabalhadores brasileiros, por exemplo, 5% da nossa população tem a mesma renda dos outros 95% dos trabalhadores brasileiros, né? Então, num país extremamente desigual, a característica das condições de trabalho, especialmente sobre a nossa juventude negra, periférica, são condições muito adversas, são condições muitas vezes cruéis. O encontro contou com a participação do médico sanitarista e presidente da Fundacentro, Pedro Tourinho, que contribuiu com a discussão sobre os impactos dessa jornada de trabalho. Essa luta é uma luta permanente, é uma luta constante, e o Brasil tem muito a avançar nessa luta ainda. Muito a avançar por vários motivos. Primeiro, porque nós seguimos tendo jornadas de trabalho extenuantes, excessivas, eu vou passar por isso aqui. Segundo, porque nós ainda padecemos de uma alta taxa de informalidade na nossa força de trabalho, superior a 35%, o que significa que pelo menos 35% dos trabalhadores desse país está desprovido de direitos protetivos básicos. Então, a pessoa adoece, se acidenta, a pessoa não tem direito a nada. Eu já participei mais de uma vez de vaquinha para poder ajudar a pagar a comida, a alimentação de trabalhador de iFood que se estatelou, machucou, caiu na moto, quebrou a perna, ficou preso em casa enquanto se recuperava e não tinha fonte nenhuma de subsistência, porque não tinha direito previdenciário, porque não tinha nenhum tipo de proteção. Então, o trabalho no Brasil segue sendo muito precário e coexistem realidades de mais intensa proteção com realidades de hiperintensa exploração do trabalho. O debate também contou com a participação dos vereadores Wagner Romão e Paola Miguel, que contribuíram com reflexões sobre os impactos da escala de trabalho e a necessidade de políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores. Todo tipo de trabalho que é um trabalho pesado, é um trabalho estafante, né? Ele prejudica a saúde mental das pessoas, ele prejudica o convívio familiar das pessoas, prejudica o convívio das pessoas com seus amigos, enfim, o seu momento de lazer. E nós temos que considerar a questão do trabalho como uma grande trincheira. Esse debate tão importante e necessário também possa atingir a cidade de Campinas e me coloco à disposição para a gente unir forças para que a escala 6x1 não aconteça, inclusive no processo de terceirização que a gente vê cada vez mais precarizado e com dificuldade de receber os próprios direitos, como é o caso da FRX.
E uma moção apresentada na Câmara de Campinas apoia medidas anunciadas pelo governo federal para motoristas e entregadores por aplicativo. As propostas incluem melhorias nas condições de trabalho e mais transparência nos pagamentos. A moção de apoio, apresentada pela vereadora Paula Miguel, reconhece avanços discutidos em um grupo de trabalho entre o governo federal e trabalhadores de aplicativos. Uma temática muito importante que a gente está trazendo hoje, principalmente para os motoristas de aplicativo. Hoje a gente tem algumas regulamentações que a moção pede para que ela seja o mais rápido possível aprovada no Congresso, que é a mudança do pagamento mínimo, que hoje é R$ 6,50 para R$ 10, corridas acima de 4 quilômetros, hoje paga R$ 1,50, a gente está pedindo para aumentar para R$ 2,50, e para que as entregas que são agrupadas, elas possam ali ser pagas integralmente para o entregador. Uma outra coisa é a criação de um comitê interdimensional que ele seja compartilhado a gestão juntamente com os motoristas de aplicativo, para que eles saibam de fato o que está acontecendo. O relatório traz medidas voltadas ao bem-estar e à segurança dos profissionais. Entre as propostas está previsto a criação de 100 pontos de apoio em todo o país. A gente também solicitou que a cidade de Campinas fosse inclusa nisso, porque muitos deles reclamam que não tem onde tomar água, ir no banheiro, muitas vezes passar um protetor solar, jogar uma água no rosto, ter acesso ao Wi-Fi. Então existem muitos custos que hoje eles precisam cobrir, que não são somente da moto, mas é do dia a dia na rua. E esse ponto de apoio já poderia representar uma maior dignidade para esses trabalhadores. Ainda integram o relatório final do Grupo Técnico de Trabalho dos Trabalhadores por Aplicativo a criação de aplicativos para cooperativas de entregadores e motoristas, além de ações dentro do Abril Verde voltadas à redução de mortes por acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A moção vai nesse sentido, para que a gente possa ter uma maior transparência para esses trabalhadores conseguirem executar essa função que é tão importante que a gente já não consegue mais imaginar como seria sem. Agora, 12h28, e o vereador Wagner Romão fez um apelo a órgãos do governo do estado para manutenção e interdição ao tráfego na rodovia Engenheiro Miguel Melhado Campos, a SP-324, aqui em Campinas. O pedido foi encaminhado à CETESB, ao DER e também à CDHU e tem como objetivo garantir a segurança de pedestres na travessia que fica no quilômetro 90. O vereador Wagner Romão protocolou uma moção em que apela a órgãos do estado para que seja mantida a interdição ao trânsito na rodovia Engenheiro Miguel Melhado Campos. O preâmbulo da proposta é bastante extenso, porque são vários pontos. O primeiro deles é sobre essa questão do trânsito. Ali agora é uma rodovia de alta velocidade, que vai ligar ali a região de Valinhos até o aeroporto de Viracopos. E ali anteriormente era uma estrada de mão dupla em que havia muito trânsito das pessoas indo e vindo de um lado para o outro do Campo Belo ali, ainda a conhecida Feira do Rolo. Então ali era uma região de muito trânsito entre as pessoas. Ainda segundo o vereador, a moção tem como finalidade garantir a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais dessas famílias. Agora, nós temos que garantir segurança das pessoas, que temos que ter ali uma passarela, especialmente nesse ponto, no 90.6, no quilômetro 90.6, em que as pessoas continuam passando. Na nossa moção tem ali também as fotos das pessoas que continuam atravessando ali numa situação de muita insegurança. Então não dá para finalizar a obra sem que isso seja providenciado. O parlamentar reforça que tem recebido denúncias de comerciantes. Há um outro aspecto que é muito importante também, que nós temos recebido denúncias de pressão, de um achaque, até para usar o português correto, dos comerciantes que ainda estão ali naquela situação, muitos deles, a maioria deles, que divide o comércio com a sua própria casa, e que estão ali há 15, às vezes até 20 anos. Então, essas pessoas não podem ser pressionadas. É claro que elas vão ter que sair dali num determinado momento, mas elas precisam ter garantia do Bolsa Aluguel, elas precisam ter garantia da carta de crédito, que elas vão poder ter pelo menos R$200 mil para poder
fazer a compra do seu imóvel, que isso saia rápido, né? Então esse é o nosso pedido para a CDHU, que isso saia rápido e que a gente possa garantir dignidade para essas famílias que estão ali numa situação de extrema precariedade, né? Mas permanecem ali e necessitam do auxílio dos vereadores para dar visibilidade para a luta deles. E a Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas promoveu uma discussão importante sobre um problema que afeta diretamente a vida da população, a drenagem urbana. Um especialista convidado pela casa debateu soluções e trouxe um planejamento de longo prazo para evitar alagamentos. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas realizou uma reunião extraordinária, com foco em um tema essencial para o futuro das cidades, a drenagem urbana. A pauta trouxe à palestra a micro e a macro drenagem pluvial nas cidades, a realidade e o planejamento de longo prazo, que discute desafios técnicos, legislação e soluções para evitar problemas como enchentes e alagamentos. O palestrante é o engenheiro Sérgio Palazzo, especialista em infraestrutura e saneamento, com ampla experiência nacional e internacional. Ele trouxe uma visão técnica sobre como o planejamento de longo prazo pode transformar a realidade das cidades. A tal impermeabilização, tecnicamente, tem situações que eu não posso abrir mão, eu tenho que impermeabilizar, né? O shopping é um caso, né? Então, nós até o concreto que absorve água já tem. Tem estudos, tem partes práticas, né? O Japão desenvolveu inúmeras soluções para infiltrações em edifícios, em residências e no meio urbano, né? Agora, eu não sou hidrogeólogo, né, para fazer uma afirmação de que esse conjunto de ações resolva um certo percentual do problema. Isso eu não consigo, mas eu consigo dizer para você que a solução da drenagem pluvial é o resultado de um conjunto de medidas, muitas. A apresentação também destaca a importância de integrar redes já existentes a tecnologias modernas, buscando mais eficiência no escoamento das águas da chuva e maior segurança para a população. Eu vou dar um exemplo clássico, que eu tive a oportunidade de conhecer detalhadamente, né? Nós temos agora um problema de reabastecimento dos nossos aquíferos. Os aquíferos já apresentam uma certa redução na sua capacidade. Então, Portugal tem um trabalho, ele leva a água da drenagem para reabastecimento dos aquíferos. Ele faz isso através de um túnel. Não é de metrô, mas é quase, né? Um túnel que é escavado a grande profundidade por uma máquina igual do metrô, por isso que eu estou envolvido, né? Nós temos máquinas para fazer túneis para o esgoto até 2 metros de diâmetro. Nós temos maiores, mas aqui no Brasil nós temos máquinas até 2 metros, Luiz. Então, uma das formas é levar essa água embora para distante daqui, num ponto em que a hidrogeologia estude como um ponto para receber essa água, que ela consegue reabastecer os aquíferos que estão aqui na nossa região. O vereador Luiz Iabico, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara de Campinas, afirma que as informações devem ajudar a nortear os trabalhos da comissão. Acabaram a época das chuvas, a gente esquece que a partir de novembro e dezembro as chuvas acontecerão de novo, as enchentes acontecerão de novo, os desastres estão por vir e as cidades têm que pensar num projetos e sistemas para que a drenagem evite esses tipos de enchentes, como aconteceu recentemente em várias cidades. Juiz de Fora foi um exemplo claro que a falta de drenagem
causa aquelas enchentes, aquelas inundações, e Campinas tem que começar a pensar nessas defesas, né? Os piscinões que estão sendo construídos em vários pontos da cidade já é uma iniciativa muito forte, muito grande da Prefeitura. O Dr. Sérgio trouxe outros aspectos, por ter experiências em vários países, várias capitais do mundo, né? Então ele traz novidade, especialmente na área da participação do Legislativo, na questão orçamentária, na área da drenagem. Então é um assunto que nós vamos começar a debater, é um assunto novo. O marco regulatório trouxe aí uma incumbência para as empresas de saneamento cuidarem da drenagem. Então é um assunto que podemos começar a debater desde já. Agora, 12h36 e uma proposta em discussão na Câmara de Campinas quer levar mais tecnologia ao atendimento de urgência do município. A ideia é usar videochamadas para ajudar médicos do SAMU a avaliar em tempo real a situação dos pacientes antes mesmo da chegada da equipe. Um projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de Campinas propõe o uso de videochamadas como suporte nos atendimentos do SAMU. De autoria do vereador Roberto Alves, a proposta estabelece que a tecnologia seja utilizada como complemento ao atendimento telefônico já realizado pelo serviço. Nós temos hoje um teleatendimento já municipal sobre os hospitais, com os médicos. Essa ideia nasceu de facilitar até o trabalho do SAMU, porque muitas das vezes o SAMU recebe muito pedidos. E quando eles chegam no local do atendimento, muitas das vezes eles poderiam ter mandado até uma outra unidade médica mais simples ou uma unidade mais avançada. Com essa chamada, eles vão poder analisar já o que está acontecendo e o socorro vai poder ser melhor ainda do que é feito. O SAMU tem prestado um ótimo trabalho. A videochamada poderá ser acionada em situações de urgência e emergência, permitindo que o médico regulador acompanhe em tempo real o estado da vítima e o cenário da ocorrência. O contato deve ser feito por meio de um link seguro enviado por SMS ou aplicativos de mensagem. Ela pode ser feita até através do celular. Nós já estivemos no SAMU, fizemos uma conversa lá com o SAMU, está bem avançado já esse assunto com o SAMU. Eles gostaram desse projeto, que eles acham que também vai facilitar para eles, vai ajudar muito eles. Eu tenho certeza que só vai trazer resultados bons para a cidade de Campinas. Outro ponto previsto no projeto é a possibilidade de orientar quem está no local a realizar procedimentos básicos de primeiros socorros, enquanto a equipe do SAMU se desloca. Com esse teleatendimento, vai melhorar ainda mais o atendimento do SAMU para a população, porque eles vão poder mandar já até a viatura certa. Se for uma unidade avançada, ela já vem uma unidade UTI. Então nós queremos ajudar o SAMU para que o SAMU preste um serviço melhor à população da cidade de Campinas. Agora, 12h39, o Guarani estreou na Série C fora de casa contra o Maranhão. Só que o alívio aí para a torcida bugrina só veio aos 50 minutos do segundo tempo. Confira. Com uma chuva daquelas, o Bugrão inicia a Série C de olho no acesso, jogando em São Luís contra o Maranhão. Tanto que Wander arrisca para o Maranhão. Gramado escorregadio, né, amigo? Mas o Guarani tem Kaique França. Pois é, a partir daí o Guarani acorda, Donato de cabeça faz o goleiro se esticar todo. Olha o Bugra aí, tentando de cabeça de novo, e Jean evita o gol do Guarani. Quando o Maranhão arrisca com o Will, lá está o paredão bugrino. É isso aí, meu amigo, o Guarani tem Kaique França, outra defesa com D maiúsculo. O segundo tempo continua sendo do Guarani, Jean pega a bola, impossível. O Guarani, melhor no jogo, aqui vacila e o Mac abre o placar com Luiz Gustavo, oportunista. Bom, Bugre não se abate não, viu? O Jean faz milagre nessa cabeçada do Donato. E aos 50 minutos do segundo tempo, amigo, para matar o torcedor bugrino do coração, pênalti pro Guarani.
parede bate mal pra caramba. O goleiro pega, mas no rebote, Herbert garante o empate. Final, Maranhão 1, Guarani também 1. E o Bugre volta, então, ao campo domingo, né, para a próxima partida, então, que é no Brinco de Ouro contra o Volta Redonda. Já a Ponte Preta perdeu mais uma na Série B, desta vez para o Náutico, fora de casa, e entra agora na zona de rebaixamento. O Náutico começa melhor, cobrança de falta e Diogo Silva faz a defesa. Pois é, a Ponte Preta tenta abrir o placar neste lance, que começa com assistência do Elvis e conclusão fraquinha do David Braz. Lá vai o Timbu, que arrisca com Vinícius de longe. Bom, a grande oportunidade ponte-pretana é nesse lance aí. O time de Campinas tenta 3 vezes, mas a bola não entra não. Aí é a vez do Náutico exigir mais uma grande defesa do Diogo Silva na bomba do Matheus Ribeiro. Cartão vermelho para Saraiva e a Ponte Preta com 1 a menos. Pênalti para o time do Recife, em cima do Dodô, mas o VAR anula o pênalti. Só que teve outro para o Timbu e desta vez valeu. Cobrança de Vinícius, que bate com categoria e faz para o Náutico. Ainda tem tempo de Jonathan Cafu receber o cartão vermelho e a Ponte Preta ficar com 2 a menos. E no finalzinho o Náutico poderia ter feito mais um, mas ficou assim mesmo. Náutico 1, Ponte Preta 0. E a Macaca volta agora ao campo no sábado contra o Vila Nova, no Moisés Lucarelli. Agora 12h43 e hoje no quadro Na Ponta do Lápis, você vai saber tudo sobre o seguro de doenças graves e as dicas também para a contratação. Confira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa a partir de agora mais um Na Ponta do Lápis. E olha só, às vezes o diagnóstico de uma doença grave pode impactar não só a nossa saúde, mas também o nosso bolso e pegar a gente de surpresa. Mas você já ouviu falar de seguro de doença grave? Quem está comigo aqui hoje vai trazer todos os detalhes sobre esse tema é o Caio Pereira. Caio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, mas primeiro eu quero que você nos explique o que é um seguro de doença grave. Obrigado. Um seguro de doença grave, como muito bem você falou, você ser surpreendido com uma doença sua te traz um trauma muito grande. E muitas das doenças, quando nós somos diagnosticados, ela traz o quê para a gente também? Afastamento do trabalho. Quando eu me afasto do trabalho, eu não tenho renda. Então, o seguro é uma indenização financeira em dinheiro pelo diagnóstico de uma doença que você vai receber. E o que diferencia esse seguro de doença grave dos outros seguros que a gente tem no mercado hoje em dia? Boa pergunta. O seguro de doenças graves, ele está dentro do ramo do seguro de vida. E é muito comum, quando você fala seguro de vida, a pessoa pensar na morte. Eu falo, eu fiz o seguro de vida porque quando morrer, deixa uma herança. Mas o seguro de doenças graves é ao contrário, você recebe ele em vida. Então é um dinheiro que você vai receber porque foi diagnosticado, para você utilizar esse dinheiro em vida. Como, por exemplo, procurar um tratamento para essa doença que você foi diagnosticado. E o que diferencia o seguro de doença grave para o plano de saúde? E quais são as principais diferenças dessas modalidades? Ótimo. Eles são 2 produtos que nós chamamos eles de complementares, ok? Então, quando a gente está falando do plano de saúde, o plano de saúde é que vai te dar acesso à saúde. Então, por exemplo, no seguro de doenças graves, ele segue as principais doenças que o brasileiro tem. Vamos pegar uma doença cardíaca, ok? Eu fui diagnosticado com uma doença cardíaca. Por exemplo, eu tive um infarto. O meu plano de saúde vai me dar o tratamento para aquela doença. Só que você tem diversos tipos de plano de saúde.
De repente, o seu plano de saúde, ele te dá um tratamento num hospital tal e com tais médicos e tais procedimentos. E você sabe que não é o melhor hospital da sua cidade, pode ter médicos mais especialistas e tratamentos alternativos. Se você tiver o seguro de doenças graves, você vai receber uma quantidade em dinheiro por causa do diagnóstico. E você vai poder pegar esse dinheiro e utilizar para, por exemplo, contratar um médico particular. Ok? Ou, por exemplo, eu tive o diagnóstico de uma doença grave e vou precisar colocar uma prótese. O plano de saúde te oferta uma prótese, mas não oferta a melhor do mercado. Eu recebi o seguro de doenças graves, então eu compro particular e entrego para o plano de saúde. Isso já é um grande diferencial dele. Outra característica que nós sempre falamos desse seguro em relação ao plano de saúde é o seguinte: o plano de saúde te dá acesso ao hospital, te dá acesso ao tratamento, ok? Mas ele não te paga as contas. Você tem que pagar a conta da sua casa, você tem que comprar os remédios. Se você for casado, tiver família, as contas continuam. Você recebeu a indenização do seguro de doenças graves. Então você tem um dinheiro para comprar os remédios, pagar as contas da sua casa e sua vida continuar. E hoje em dia, no Brasil, o que é considerado doenças graves a ponto de ser contemplado pelo seguro? Muito bom. Vamos lá. O seguro de doenças graves, ele tem uma variação de seguradora para seguradora. Então nós temos desde seguradoras que, por exemplo, vão dar a proteção para somente 6 doenças, como também nós temos seguradoras que elas vão ter uma lista de quase 40 doenças diferentes, ok? E o que tem de diferente entre essas listas? Essas listas elas são basicamente o seguinte: as seguradoras mapeiam quais são as principais doenças que os brasileiros têm e acaba levando à morte. Então ela vai lá, olha, qual que é a principal doença que tem hoje no Brasil? São as cardíacas. Então todas vão ter doenças cardíacas. Qual que é a segunda doença mais popular hoje no Brasil? Câncer. Então eu tenho câncer. E assim vai descendo esse ranking, certo? Até aonde você quiser se aprofundar. Então, por exemplo, existem doenças que são as doenças raras, que você também consegue se proteger com esse seguro. Existe proteção também dentro desse seguro, por exemplo, se eu precisar de um transplante. Preciso de um transplante de coração, de fígado, de pulmão, eu também recebo uma indenização. Então você tem como procurar quais são os seus principais medos. É muito bom pensar o seguinte: o que tem de herança genética na minha família, certo? Tradicionalmente você tem uma família que você tem os avós, os tios, os pais com problema no coração. Então, me interessa um seguro que foque doenças do coração. Não, a doença da minha família já é outra. A doença da minha família é o câncer. Então, vou procurar um seguro que englobe o câncer. Assim que você vai vendo a diferença entre os seguros de doenças graves e qual é o mais interessante para cada pessoa. E aproveitando um pouco o gancho da sua resposta, hoje em dia, como a população que está assistindo a gente tem acesso a esses seguros de saúde? Por uma corretora convencional, ou às vezes quando eu vou contratar um plano de saúde, às vezes aquele lugar que está me oferecendo o plano de saúde tem a modalidade do seguro. Como que funciona para o pessoal ter acesso? E hoje em dia, quanto custa mais ou menos o seguro de saúde? Legal, vamos lá. Geralmente são empresas distintas que vendem um plano de saúde tradicional e o seguro de doenças graves. Um ou outro escritório tem os dois juntos, mas é raro, então geralmente é separado. Você já tem o seu plano de saúde ou se você não tem. Hoje, sem sombra de dúvida, é você entrar na internet, no Google, colocar seguro de doenças graves, vão aparecer uma série de opções, tanto das seguradoras quanto das corretoras. Você vai ver o site que mais te interessar e por lá com certeza vai ter um botão de contato. Aí você vai conseguir esse contato. Em relação ao valor, eles são muito variáveis. Mas eu digo uma coisa, é um seguro barato. Ainda é um seguro barato. Por que ele é um seguro barato ainda? Porque ele ainda não é muito popular. Poucas pessoas têm conhecimento. Então, se poucas pessoas têm conhecimento,
as seguradoras não estão pagando muitas indenizações. Então ainda dá para ter um preço mais acessível. Mas para você ter ideia, hoje é um seguro que a partir de uns R$20 você já tem uma cobertura considerável para pelo menos as 12 principais doenças do Brasil, você consegue já ter uma proteção com R$20. E a partir do momento então que eu tenho esse seguro, eu preciso dele, eu aciono ele, eu posso usar o valor que é me dado de forma livre, ou eu tenho que fazer alguma prestação de contas para onde esse dinheiro está sendo destinado? Excelente pergunta, isso eu escuto muito, né? O dinheiro dessa indenização, ele é livre para você utilizar como você quiser, ok? Ele não é um reembolso, certo? Muitas pessoas pensam, é um reembolso, eu preciso gastar no hospital para que eu receba. Não, é um dinheiro livre. Eu vou dar 2 exemplos de utilização desse dinheiro, de clientes meus. Eu tive um cliente meu que foi diagnosticado com leucemia e não tinha tratamento no Brasil. Ele usou esse dinheiro para viajar para a Alemanha, fez um tratamento na Alemanha e voltou curado. Ótimo, sem problema. Eu tive um outro cliente que teve um diagnóstico de um câncer daqueles raros, que não tem nem medicação para você tentar adiar. Com a indenização que ele recebeu, o que ele fez? Uma bela viagem com a família. Então, a utilização é livre, você faz o que você quiser. E encaminhando agora para o final da nossa entrevista, quando se fala em seguro, vem na cabeça do brasileiro a questão de carência, de franquia. Isso se aplica ao seguro de doença grave? Como funciona isso? Boa pergunta. Se aplica também, ok? Então, quando você vai contratar o seguro de doenças graves, você precisa estar com a sua saúde em dia. Não adianta eu tentar contratar o seguro depois que eu fui diagnosticado. Por 2 motivos. Primeiro, quando você contrata esse seguro, você passa por uma avaliação médica. Então existe um questionário físico, você faz a entrevista com o médico da seguradora, e ele vai te fazer uma série de perguntas para ver como está a sua saúde. Ele pode até te solicitar exames que você já tenha, ou pedir para que você faça exames, sem problema. Comprovou a sua saúde, ótimo, você está válido. Se você já tem algum problema de saúde, o que pode acontecer? A seguradora pode falar o seguinte, olha, eu posso te dar essas coberturas, mas no caso de doenças relacionadas, por exemplo, ao coração, você não tem cobertura, porque já tem uma pré-existência. Ou a seguradora pode simplesmente negar, falar, eu não vou te pagar, ok? Supondo que você tenha uma saúde plena, que você entrou. A grande maioria das seguradoras põe ali uma carência no começo. Mas essas carências são pequenas. A grande maioria dessas carências vai de 30 a no máximo 90 dias, ok? Salvo uma ou outra doença muito complexa, como, por exemplo, a distrofia muscular, você tem uma carência maior de 180 dias. Salvo essa ou outras doenças que são mais raras, a maioria é de 30 a 90 dias. Passou esse período, foi diagnosticado, você recebe. E algo interessante de saber, eu entrego para a seguradora o laudo do meu médico e os exames. A seguradora valida aquilo ali com a junta médica dela e te paga em questão de 1 semana a 15 dias. Entendi, então. Então, são mais nesses casos de onde a pessoa tem uma predisposição, tem alguma coisa genética, um caso genético na sua família, que o seguro então não cobre. São esses casos que o seguro não cobre? Não vou dizer que esses casos o seguro não cobre. Muito provavelmente nessa entrevista, você fala, olha, tem o avô meu, por exemplo, teve câncer do estômago. Meu pai teve câncer do estômago, porque câncer do estômago ele passa por gerações. A seguradora muito provavelmente vai te pedir exame. Você já fez um exame preventivo para diagnosticar se você tem ou não? Você tendo esse exame e entregou para a seguradora, você aceita sem problema algum. Então, assim, você só não terá acesso mesmo se por acaso a doença estiver ativa, né? Ou seja, se eu estiver com sintomas. Eu não estando com sintomas, mesmo que ela venha acontecer pouco tempo depois, não tem problema. Tá certo, então. Então, agora para finalizar realmente a nossa entrevista, quando que o seguro de doença grave ele é um gasto
e quando ele realmente é um complemento para a rotina da população que está nos assistindo. Ótimo. Todo tipo de seguro a gente não enxerga ele como um gasto. Todo tipo de seguro ele é uma proteção financeira. Igual que você tem uma reserva de emergência para utilizar na sua casa, caso aconteça alguma coisa. Igual que você tem o seguro do seu carro se ele for roubado, ok? Poxa, eu tenho o seguro do meu carro há 5 anos e nunca foi roubado. Eu joguei dinheiro fora? Não. Você ficou 5 anos protegido. Você pagou para aquilo. O mesmo raciocínio é para o seguro de doenças graves. Não sei quando eu posso ter uma doença ou se eu vou ter a doença. Mas se eu tiver, estou protegido. Esse é o nosso raciocínio. Tá certo. Então, muito obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui, nos conceder essa entrevista. Você aí de casa conferiu, então, as principais dicas, as principais informações sobre o seguro de doença grave. O Na Ponta do Lápis de hoje vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo episódio. Até mais! E hoje o dia começou com sol pela manhã aqui em Campinas e região, mas podemos ter aumento de nuvens e pancadas mais isoladas, também de chuva hoje à tarde e também hoje à noite. A mínima hoje fica na casa dos 19 graus e a máxima dos 30 graus, então bastante calor para hoje. Amanhã, terça-feira, calor continua, o clima deve ficar bastante parecido com hoje. Você confere aí na tela, amanhã mínima de 20 e máxima de 30 graus previstas, com tempestades também se formando amanhã à tarde. Já na quarta-feira, mínima de 19 e máxima de 28 graus, também com chances de chuva à tarde. Informações são do Clima Tempo. Agora, 12h58, já agradeço a sua companhia por aqui, porque o Câmara Notícia de hoje termina agora. Muito obrigada pela sua audiência e continue ligado também na programação da TV Câmara de Campinas, porque daqui a pouco, às 6 da tarde, tem sessão ordinária. Você acompanha também a transmissão ao vivo aqui na TV Câmara e também pelo YouTube. Uma ótima tarde para você e até mais.